Olá, esse é o podcast Memória Narrada, Arquivos de Arquitetura, Cidade e Design, uma iniciativa do Grupo de Pesquisa CNPq, Arquivos, Fontes e Narrativas, entre Cidade, Arquitetura e Design, que reúne docentes, pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação das Faculdades de Arquitetura e Urbanismo da USP, UFRJ, UNB e UFPA, sob a coordenação da professora Joana Mello e do professor Eduardo Costa. Eu me chamo Maria Clara e sou graduanda do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAUSP. Farei a narração do podcast, espero que gostem. Nessa primeira edição são apresentadas entrevistas de instituições públicas de guarda e conservação de documentos de Belo Horizonte, relevantes para pesquisas em arquitetura e urbanismo e design. O podcast tem como objetivo ampliar o conhecimento por parte de profissionais, pesquisadores e do público leigo a respeito da constituição, preservação, difusão e consulta de acervos. Vamos, então, conhecer as instituições que participam da conservação da memória urbana arquitetônica da capital mineira. Como são constituídos os acervos de um museu? Chega tudo de uma vez só? Que tipos de coisas são consideradas parte de um acervo? Como essas coisas são organizadas pela instituição? Quem é que decide isso? No episódio de hoje, vamos retomar as entrevistas realizadas com funcionários de 3 museus de Belo Horizonte, que possuem diversos vínculos com o campo da arquitetura e do urbanismo. Vamos abordar algumas questões ligadas aos acervos, ou seja, aos conjuntos de artefatos que chegam a essas instituições e que eles se tornam parte de exposições, coleções e arquivos documentais. Os acervos dizem muito sobre a origem das instituições e sobre os espaços físicos em que os museus existem. Os acervos falam também sobre os objetivos de cada museu e como isso pode mudar ao longo dos anos, através de suas diferentes administrações. A partir dos acervos, podemos conhecer as entidades e personalidades parceiras do museu, a maneira como ele desenvolve sua relação com diferentes públicos e a visão que estabelece e reformula para o seu próprio futuro. Os 3 museus que estamos apresentando possuem acervos de obras e arquivos documentais que estabelecem muitas relações com suas próprias origens institucionais e com o passado das edificações que eles ocupam. Nenhum desses lugares foi construído para ser um museu. 2 deles eram residências e um foi construído para ser um cassino. Essas histórias compõem de diversas formas a lógica de arquivamento e as coleções de cada museu. Vamos começar pelo Museu de Arte da Pampulha, construído para ser o cassino de um novo bairro da cidade de Belo Horizonte. O Museu de Arte da Pampulha é uma instituição hoje que já tem 60 anos, né, na capital mineira, e que trabalha com foco na arte moderna e contemporânea. Na década de 40, o prefeito da época era o Juscelino Kubitschek. Ele vai convidar o arquiteto Oscar Niemeyer para projetar o complexo arquitetônico da Pampulha. Um desses edifícios que ele projeta é o Cassino, né, o Cassino da Pampulha. O cassino ele vai funcionar mais ou menos em 42, 43 até 1946, porque em 46 os jogos de azar são proibidos no Brasil, então o cassino fecha. E nesse período ele fica ali, a edificação um pouco sem destino ali, né? Sem muita função. E em 1957, o prefeito Celso de Mello Azevedo, ele cria, através de uma lei, o Museu de Arte da Pampulha para ocupar esse edifício. Ele está organizado em 6 grandes coleções. A terceira coleção chama Museu Cassino, porque são registros e documentos justamente dessa época, né, dessa fase de transição do cassino para o museu. A coleção Museu Cassino ela vai trazer mais o ponto histórico, não só do cassino, porque o cassino teve um período curto de funcionamento, né? Mas ela vai trazer esse processo histórico de cassino para museu, né? Essa trajetória da própria instituição. Então, a gente vai ter não só como documentos arquitetônicos as plantas, mas a gente vai ter projetos, vai ter propostas. Então, tudo isso vai compor esse acervo também. Já no Museu Casa Kubitschek, que ocupa a residência construída para ser casa de fim de semana de JK, quando ele era prefeito de Belo Horizonte, as relações entre coleções, arquivo e a história do edifício acontecem principalmente em relação aos móveis preservados e aos jardins que rodeiam a casa. O Museu Casa Kubitschek é um museu que foi criado em 2013, né? A gente tem um acervo também, que não é só o mobiliário, né? A gente também tem um acervo remanescente da dona Joraci Guerra, que foi proprietária da casa até 2004.
Tanto que a primeira grande pesquisa desenvolvida no museu foi em relação aos seus jardins, né? Esses comentários também, porque a gente, na verdade, trata os jardins como acervo museológico também, né? A gente trata as espécies botânicas e o projeto paisagístico, a gente entende ele como uma parte do nosso acervo museológico. Então, assim, e isso entra dentro da missão do MCK, acho que é a parte da missão que vai mais diferenciar em relação ao termos de território Pampulha, né? Porque não é o foco do MAP, não é o foco da Casa do Baile, e é um dos focos do MCK. Essa questão da gente trabalhar o paisagismo e a história da Pampulha, né? Não só essa questão do modo de morar modernista, que aí a gente faz a vinculação maior com o acervo mobiliário, com o acervo de objetos deixados pela dona Juraci, e com o estudo da arquitetura em relação a isso. Mas entender que o paisagismo também ele vai incorporar todo esse projeto aí do modernismo mesmo que foi implantado, né, como o conjunto da Pampulha chegou a ser construído. A outra residência que virou museu é uma construção mais antiga, que data de 1883 e fazia parte do Arraial do Curral del Rei. Nessa casa foi instalado o Museu Histórico Abílio Barreto e se estabeleceu desde o início a relação entre a casa, a nova instituição e a construção da cidade de Belo Horizonte. O Museu Histórico Abílio Barreto, ele é um museu de 1943. Ele foi criado na década de 40 pelo Abílio Barreto, um jornalista, historiador que trabalhava no arquivo público. Ele foi reunindo um acervo e aí, junto com o prefeito na época, era o Juscelino Kubitschek, tiveram a ideia de criar esse museu histórico da cidade. Belo Horizonte, então, foi uma cidade planejada, então foram estudadas várias cidades de Minas para a criação dessa capital, mas escolheram o lugar que era o então Arraial do Belo Horizonte, que antes tinha se chamado Arraial do Curral del Rei. Essa casa, que hoje, né, que se transformou na década de 40, na sede do Museu Histórico Abílio Barreto, era uma casa do Arraial, foi desapropriada, era a fazenda do Leitão, a família foi desapropriada. E aí, como essa era uma casa do Arraial, quando foi fazer um museu histórico da cidade, né, fez nessa casa. É um museu de continuidade mesmo, de proposta. É lógico que a pesquisa histórica foi mudando ao longo dos anos, né, mas ele tem essa continuidade. E aí o Abílio Barreto levou, então, os primeiros acervos, alguns trazidos dos arquivos públicos e outros coletados aí ao longo do tempo. Mas o Abílio Barreto ele acreditava nisso, que esse museu ia se constituindo ao longo do tempo do desenvolvimento dessa cidade. Mas ele também queria constituir acervos desse arraial, né, que era anterior e mais antigo aí. Então, esse primeiro acervo ele foi trazido, assim, a gente tem desde o início um acervo dessa comissão construtora da nova capital, né, e outros acervos, assim, à medida que a cidade ia crescendo, um acervo ia sendo constituído, mas sempre com esse objetivo de ser um museu histórico de Belo Horizonte. Cada um dos 3 museus que abordamos nessa temporada tem acervos que se dividem em tipologias ou coleções específicas, a depender de sua história e de sua missão institucional, sempre em transformação. Os acervos são compostos por artefatos que eventualmente são colocados em exposição, mas também por documentos importantes para o registro de como as coleções chegam no museu, dados de conservação das obras, ou então documentos sobre como o museu tem organizado suas exposições ao longo dos anos, além de outros assuntos que possam interessar a história de cada instituição. O Museu de Arte da Pampulha, antigo cassino que virou Museu de Arte Moderna e Contemporânea, possui atualmente 4 acervos. Ele tem o acervo artístico, né, que são propriamente as obras de arte. Ele tem um acervo histórico, que são peças remanescentes ali do cassino. A gente tem o acervo bibliográfico, né, que vai compor a biblioteca, e a gente tem o acervo documental. E ele está organizado em 6 grandes coleções. A primeira coleção é chamada de salões, porque vai se referir aos salões de arte que aconteceram em Belo Horizonte, né, e ainda acontece. O museu ele tem um programa que se chama Bolsa Pampulha. Então, essa coleção ela é alimentada, né? O Bolsa Pampulha acontece a cada 2 anos, então ela continua sendo alimentada.
A gente tem outra coleção que se chama Exposições, que é relacionada às exposições que o museu faz. A terceira coleção chama Museu Cassino, porque são registros e documentos justamente dessa época, né, dessa fase de transição do cassino para o museu. A quarta coleção se chama Eventos, que é uma coleção sobre a programação que o museu realizou e realiza, né, nesses 60 anos aí de existência. A quinta coleção se chama Acervo Artístico, que é relacionada às obras de arte que compõem o acervo do museu. E a última coleção a gente chama de Setores do MAP, que é relacionada a toda a produção que os setores realizam, né, em termos de documentação, de registro. O Museu Casa Kubitschek, que dos 3 museus é aquele com uma missão mais relacionada às disciplinas de arquitetura e design, divide seu acervo em 8 tipologias. Primeiro é o arquitetônico. Justamente a gente entende a casa como uma parte do acervo, né? Do acervo museológico, e a casa com todos os seus componentes, como o revestimento, as esquadrias. Aí a gente também tem o acervo museológico tridimensional, que a gente entende aí que é o mobiliário, que são as peças de decoração que a dona Juraci tinha na casa também, né? Tem algumas indumentárias também, resto de decoração de cama, parte de quarto. A terceira tipologia museológica é o artístico, né? Como a gente tem 2 bens integrados em termos de arte, que é o painel do Werneck e o painel do Volpe. A gente também tem o acervo fotográfico nosso. A gente tem em torno de 50 e poucas fotografias atualmente, remanescentes também do acervo da família Guerra no museu. Então, é uma outra tipologia. A gente tem as publicações, a gente tem livros e revistas também que ficaram aí para o museu. Tem o fonográfico, que são os discos, né? Tem o textual, que são documentos, às vezes um caderno da dona Juraci, que ela era professora, a gente tem um caderninho dela de escola, tem algumas outras cartas, uns bilhetes, então isso entra como acervo pessoal. E, por último, o acervo paisagístico em si. Aí a gente vai tratar desde do projeto de restauro, até antes do projeto, em relação ao estudo, né, do projeto que o próprio Guilherme fez para o museu, mas focando também nas espécies que compõem atualmente o jardim. A gente também tem um acervo remanescente da dona Juraci Guerra, que foi proprietária da casa até 2004. Então, a gente tem um acervo de disco grande dela, tem alguns livros, tem fotografia, tem revistas. A partir de 2016 é que começa a organização do acervo documental do MCK, constituído prioritariamente de documentação das exposições e do seu acervo, mas majoritariamente do acervo. Majoritariamente, de novo, assim, o acervo museológico, ele já está 80% inventariado. E aí essa documentação do inventário é que compõe grande parte do acervo documental, né? As fichas de inventário, as fotografias em relação às obras. O Museu Histórico Abílio Barreto tem um acervo bastante amplo, com uma variedade de objetos e procedências, algo que é comum à categoria dos museus históricos. Então, como eu falei, né, Belo Horizonte é essa cidade planejada. Então, uma parte dos primeiros acervos que chegaram no museu são esses acervos da Comissão Construtora da nova capital. Então, é totalmente ligado ao planejamento urbano, né? Esse acervo inicial, a gente tem as cadernetas de campo da Comissão Construtora da nova capital, que é um estudo que a comissão fazia desde o arraial ao planejamento dela. É um museu da cidade, né? Portanto, os temas de planejamento urbano, de arquitetura, a gente tem muito mapa, a gente tem muitos projetos arquitetônicos, né? Principalmente desse período inicial da cidade aí. A primeira grande organização é por tipologia, ele até está até pela organização em reservas técnicas. Então, a gente tem o acervo têxtil, né? Esse grande guarda-chuva, que se chama acervo têxtil, a gente tem a pinacoteca, a gente tem o acervo textual, o acervo fotográfico e o de objetos tridimensionais, que é organizado em 2 reservas técnicas, chamadas de grande porte e pequeno porte. Dentro dessas tipologias, a gente tem algumas coleções, né? Eu não vou saber
citar todas aqui agora, depois se vocês quiserem eu até mando para vocês, mas a gente tem coleções, às vezes pelo doador, né? Então a gente tem coleções, por exemplo, vocês perguntaram de arquitetura, né? A gente tem uma coleção do Rafael Berti, né? Que é um arquiteto importante em Belo Horizonte, nacional, que foi a doação dele para o museu. Então a gente organiza como coleção Rafael Berti. Aí a gente tem uma coleção de um político também aqui, chamado Clóvis Salgado, né, que a família doou, então é coleção Clóvis Salgado. Dentro do acervo fotográfico, a gente tem a coleção de postais. A gente tem um objeto na coleção arquitetura, que é a casa, né, o nosso acervo número 1, que é essa casa da Fazenda do Leitão. E a gente tem uma coleção chamada coleção Transporte, que é uma coleção também para gente de grande porte, né, que ela até fica em exibição permanente nos jardins do museu, que aí tem um bonde, uma locomotiva, um carro de boi. Todos esses acervos, arquivos e coleções estão em constante transformação e precisam de ações de manutenção, catalogação e mesmo ampliação. Em algumas ocasiões, os museus contam com o apoio de instituições e programas externos, que são responsáveis por importantes redefinições. Esse é o caso do Museu de Arte da Pampulha. E em 2009, através de um projeto chamado Higienização e Acondicionamento de Acervo, que foi inclusive um projeto patrocinado pelo BNDES, eles vão perceber a necessidade de separar esses dois acervos, né, o bibliográfico do documental. E então é criado o Centro de Documentação do Museu. Então, o CEDOC-MAP, né, que a gente chama o Centro de Documentação. A gente teve, por exemplo, em 2016, o recebimento do título da Unesco de Patrimônio Cultural da Humanidade, e todo o dossiê desse processo, né, do patrimônio, de solicitar, todos os registros, ele compõe essa série. Então, ele é alimentado, é uma coleção alimentada. O processo de inscrição do Conjunto da Pampulha na lista de paisagens culturais da Unesco foi uma ação complexa, envolvendo muitos profissionais e instituições. Foi esse, inclusive, o contexto de criação do Museu Casa Kubitschek. A trajetória do Museu Histórico Abílio Barreto também passa por esse tipo de vínculo com instituições externas, desde o momento da sua criação. Que a gente tem que pensar que é um período no Brasil mesmo, né? A gente tem uma criação do ISFAM em 1937, a gente tem o Museu Histórico Nacional dando cursos, né, para a formação de outros museus no país inteiro, e o Abílio Barreto, junto com o Juscelino, entraram nisso. A gente pode ver até que é uma ligação bem assim do que o Instituto de Patrimônio Histórico foi, né, porque aqui em Belo Horizonte a gente tinha, então, o Juscelino criando, né, com o Niemeyer e tal, a Pampulha, né, esses prédios modernos, né, essas edificações da Pampulha, e ao mesmo tempo criando um museu histórico da cidade. A chegada de novos artefatos, coleções e documentos aos museus costuma ser mediada por políticas de aquisição, ou seja, diretrizes que a própria instituição estabelece para orientar suas ações. Os 3 museus que conhecemos nesta temporada se encontram em diferentes momentos de definição de suas políticas de aquisição. Para o Museu de Arte da Pampulha, o objetivo principal de se estabelecer uma política é a integração dos acervos entre si. Então, o museu ele tem uma política de acervo que a gente estava revisando desde 2018. Então, a gente vem já há uns 3 anos muito nessa discussão, né, como construir essa política e, de fato, tentar integrar esses acervos para criar uma unidade dentro do museu. O museu, sendo um equipamento da Fundação Municipal de Cultura, ele está dentro de um sistema também de museus, porque a Fundação tem mais outros 4 museus. Então, principalmente nesse ano de 2021, a gente vem tentando esse diálogo também com essas outras instituições para criar uma política com diretrizes únicas para o sistema de museus. No Museu Histórico Abílio Barreto, a incorporação de acervos passa pela análise de uma comissão, formada por especialistas em diferentes áreas, para a definição do que é ou não pertinente na ampliação do acervo museológico. O museu, desde 2013,
2003 ou 2002, né, desde o início aí, dos anos 2000. Ele tem uma comissão de política de acervos, né? Então, a gente tinha um problema lá no museu que era assim, as pessoas estão limpando a casa, identifica alguma coisa lá, vão mudar, leva para o museu. Deixa eu doar lá para o museu, deixava essas caixinhas lá na portaria, e muitas vezes a gente não tinha nem o contato da pessoa que deixou lá essa pesquisa. Então, a gente criou essa comissão para a gente poder fazer essa seleção do acervo que é doado ao museu. Aí, depois dos anos 2000, né, quando foi feita essa comissão permanente de política de acervo, o que a gente faz é estudar quando chega uma demanda de doação, né? A pessoa quer doar para o museu. Vamos dar um exemplo aqui. É muito comum a pessoa querer doar a máquina de escrever, né? É uma coisa que as pessoas querem doar. E a gente faz um pequeno estudo das máquinas de escrever que tem no museu, né? Que representação aquelas máquinas já têm, para saber se essa nova máquina agrega ou não ao acervo. Mas a gente não teve essa grande revisão. O museu vai fazer 80 anos em 2023. A gente quer fazer uma grande exposição, né, comemorativa. E esse ano, quando o orçamento foi liberado, né, porque nessa contenção aí de Covid a gente ainda está com algumas questões, a gente vai fazer uma grande pesquisa nesse acervo para identificar, né, quais são as lacunas, né, que são muitas, obviamente, desse acervo. Em alguns momentos, o museu já pensou, mas não foi uma coisa que foi muito para frente, a gente trabalhar com a ideia do piano aí, do acervo operacional, né? É impossível um museu da cidade, né, incorporar todo o acervo da cidade, que é importante, né? Então, a gente já trabalhou com isso. A gente tenta ter uma pessoa de cada setor, né, tentar pelo menos, para a gente poder ter essas discussões, pessoas com formação em áreas diferentes. Quando um acervo é incorporado ao museu, tudo que está ali por trás, né? Desde a gente ter que definir, a partir do momento que entra no acervo do museu, a gente decidiu e definiu que é algo importante para a história da cidade, né? Para o conhecimento dessa história, então não algo para um conhecimento individual, uma importância individual ou para uma família específica. A pessoa não entende o tanto que é difícil ter espaço para guardar tudo, o recurso humano que é ali de conservação, de pesquisa desse objeto, de higienização, de cuidado. Então, a gente tenta ter, né, muito cuidado para conversar, para explicar esse processo, essa burocracia toda, e para dizer não, né? O dizer não é muito delicado. Então, a gente ter uma política definida, né, nos ajudaria muito, porque você apresenta a política para a pessoa e não fica parecendo que é uma negação do acervo dela específico e individual. E a política nos ajuda também a ter uma busca mais ativa, né? O que nesse museu, né, quais são as lacunas principais aí nesse museu, né, do acervo? Ou, às vezes, nem é para incorporar acervo de pesquisa mesmo, de entendimento da cidade. Quais são essas lacunas? Que pesquisa a gente tem que trazer? Que resposta ali para ter na biblioteca, para acessar nessa ideia mesmo de um acervo mais operacional. Estamos chegando ao fim do episódio sobre a constituição dos acervos desses 3 museus mineiros. No próximo episódio, vamos falar sobre algumas maneiras de difusão dos acervos para o público, as exposições, as redes sociais, os programas educativos e o acesso aos pesquisadores. Mas já vamos deixar aqui algumas pistas sobre como os acervos e formas de difusão são assuntos interligados e que podem se transformar mutuamente. Chegamos ao fim do 2º episódio do podcast Memória Narrada, Arquivos de Arquitetura, Cidade e Design, dedicado ao Belo Horizonte. O programa foi desenvolvido no âmbito do Projeto Unificado de Bolsas da USP, com a participação dos estudantes de graduação Alícia Ferreira, André Luiz de Souza, Maria Clara Rodrigues, Nicolas Sarracino e William Hideki, das estudantes de pós-graduação Anne Capello, Gabriela Tamari, Isabel Sanches, do pesquisador Carlos Oliveira e dos docentes da FAUSP, Joana Mello e Eduardo Costa.